Mesmo em dificuldades, Paulo revela um segredo divino que renova sua alma. Na pequena cidade de Vinha Verde, sob a sombra imponente de um templo em ruínas, a vida de Paulo, um humilde artesão, parecia um eterno ciclo de tristeza e traição. O eco das pedras quebradas sussurrava histórias de um passado glorioso, mas a dor de sua realidade recente pesava como chumbo sobre seus ombros. Seu coração, despedaçado pela traição de Judas, seu irmão de fé e confiança, ainda clamava por paz. Judas não só desfalcara suas finanças com falsidades, mas também desmoronou o que havia de mais sagrado entre eles: a confiança. Uma noite, enquanto a lua iluminava os escombros da antiga igreja, Paulo encontrou uma caixa misteriosa entre as ruínas. O objeto reluzia de forma quase sobrenatural. Seu coração disparou. Era algo que poderia mudar tudo. Com cautela, ele a abriu, revelando um artefato que brilhava em um tom dourado profundo. Como se guardasse a essência de 1000 orações. O calor emanava. Aquilo poderia ser a resposta divina para sua vida despedaçada. Mas ao mesmo tempo, o medo percorreu seu corpo. Poderia um artefato assim atrair forças malignas? Seria sabedoria usá-lo para se vingar de Judas ou seguir o caminho da redenção? A pressão aumentava. Judas, em seus passos traiçoeiros, já estava se aproximando, e Paulo sabia que o tempo escasso para decidir pesava como uma sombra cada vez mais densa. E se eu usasse isso para restaurar minha honra? Pensou, sentindo o nó na garganta. Mas algo o fazia hesitar. O que tinha nas mãos não era apenas poder, era uma oportunidade de redenção. Refletindo sobre sua amada comunidade, Paulo sentiu um aperto no peito. As pessoas estavam perdidas, sedentas de esperança. E ele poderia talvez ser seu salvador. As vozes da cidade passavam à sua mente. Risos de crianças brincando, murmúrios de oração na praça, e até mesmo as lágrimas de quem sofria sem consolo. Tudo isso me lembrava do que Judas havia quebrado, e a ira crescia como uma tempestade dentro dele. Mas a dúvida persiste. O que era mais importante, justiça ou amor? Seria ele capaz de transformar o desejo de vingança em algo que curasse não só seu próprio coração, mas toda a comunidade? Uma sombra o observava à distância, a antiga igreja, que guardava segredos muito mais profundos. Com cada batida de seu coração, Paulo percebeu que a solução estava se formando. Estaria ele pronto para enfrentar não apenas Judas, mas os demônios que também habitavam em seu interior? O caminho para a paz passaria pelas feridas abertas, e ele precisava decidir se a espada ou a palavra seriam suas armas nessa jornada. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E já compartilhe aí com quem precisa ouvir essa palavra. Enquanto Paulo refletia sobre sua vida, a caixa misteriosa ainda pulsava em suas mãos. Seus pensamentos eram um turbilhão. E se eu escolher o caminho errado? Ele pensou. O peso da escolha esmagando seu coração. Mas naquele momento, a lua foi ofuscada. Um grito estridente cortou o silêncio da noite. E em um instante tudo virou caos. Judas, que aparecera ali como uma sombra, bradava para Paulo desesperado. Foi um engano, eu não sou o traidor que você pensa. A voz dele tremia, e o olhar, normalmente desdenhoso, estava repleto de pânico. Paulo se virou, confuso, o artefato ainda em seu poder. Engano? O que você quer dizer com isso? Antes que Judas pudesse explicar, o chão sob eles tremeu, e uma rachadura se abriu nas pedras da antiga igreja. Constrangidos e assustados,
Os dois homens foram obrigados a recuar. Então, algo surpreendente emergiu dessa fenda. Era uma luz brilhante, ofuscante, que iluminou o entorno como o sol no meio da noite. As ruínas da igreja pareciam ganhar vida. Os aldeões, atraídos pelo barulho e luz, se aglomeraram ao redor, olhos arregalados. As murmurações começaram. O que está acontecendo? É um milagre ou um castigo? As expressões estavam repletas de medo e esperança. Mas então, uma forma se materializou no centro da luz. As pessoas gritaram em choque. Era uma figura despida de compreensão e, ao mesmo tempo, familiar. Não, gritou Paulo, ao reconhecer o semblante de sua mãe, que havia partido anos atrás. O sacudir do seu coração era tão forte que parecia que iria parar. Mãe, como você? Você está viva? Ela olhou nos olhos de Paulo, com um misto de amor e tristeza. Meu filho, não é o que você pensa. A voz dela ecoou como um sussurro profundo e angustiante, preenchendo o ar pesado de incertezas. Como você pode estar aqui? O que isso significa? Paulo não podia acreditar no que via. Era como se o véu entre a vida e a morte estivesse rasgado, trazendo à tona não apenas sua mãe, mas também algo muito mais sombrio. A luz começou a se dispersar, revelando rostos esquecidos e vozes perdidas. Aqueles que tinham morrido na cidade, traídos, enganados, passaram a caminhar naquelas sombras. Judas, agora com uma expressão de terror, disse: Paulo, não é só você que foi enganado. Há segredos nesta cidade, segredos que estão se revelando. As palavras dele eram um aviso, mas soaram como um eco distante. O frenesi dos cidadãos aumentou, misturando desespero e esperança. Como poderiam eles, que se consideravam uma comunidade unida, ter tantas sombras em seu passado? As revelações estavam se espalhando como fogo, como se cada um estivesse sendo forçado a olhar para os próprios pecados. Quem mais estava por trás dessas traições? Ao mesmo tempo, Paulo segurava a caixa como se fosse a única âncora em sua vida. Ele sentia a verdade pulsando dentro dela, se entrelaçando com a presença de sua mãe. E no meio desse caos, uma pergunta persistia nas mentes de todos. O que estas almas queriam? Vingança? Redenção? Ou simplesmente trazer à tona a verdade que todos tentavam esconder? Desesperado, Paulo gritou: O que vocês querem de mim? As vozes dos mortos misturaram-se e sobre tudo isso uma risada ecoou, fria e distante. Era sua mãe ou era enganoso? O desespero de não saber a resposta o invadia. A tensão se intensificou, cada alma clamando por atenção, enquanto a luz diminuía gradualmente. O poder do artefato se tornara um fardo. Ele não poderia mais decidir apenas por si mesmo. Cada escolha agora afetava não só a ele e a Judas, mas toda a cidade. E em um momento de revelação brutal, Paulo entendeu. A verdadeira traição não foi de Judas, ela estava enraizada em cada um de nós. Como eles enfrentariam essa nova realidade? O que realmente os unia? Antes que pudesse pensar mais, as vozes se tornaram mais ensurdecedoras, e a verdadeira provação estava apenas começando. A luz esmoreceu, mas a escuridão que se seguiu foi mais pesada do que qualquer um deles imaginara. As vozes dos mortos se entrelaçaram, criando uma cacofonia aterrorizante. Paulo, com o coração acelerado, sentiu a pressão no peito aumentar. Algo grande estava prestes a acontecer. Aquela luz outrora reconfortante agora pulsava como um aviso. E em meio a tudo isso, a figura de sua mãe se aproximou, flutuando para mais perto dele. Os olhares dos presentes estavam fixos nela, misturados entre temor e reverência. Paulo, ouça com atenção. Ela sussurrou, a voz imersa em um eco distante. O que você vê é apenas uma fração do que está enterrado sob as pedras dessa cidade. Há uma verdade que vocês não conhecem, uma verdade que pode mudar tudo. Antes que ele pudesse fazer uma pergunta,
um tremor mais forte interrompeu o momento. O chão ruiu, fazendo com que as pessoas ao redor recuassem em pânico. Quando a poeira assentou, algo ainda mais surpreendente emergiu da fenda aberta. Um diário antigo, deteriorado, que parecia flutuar em meio ao ar. A energia do artefato em suas mãos se intensificou, como se estivesse reagindo a essa nova presença. "Eu não posso acreditar", murmurou Judas, e a expressão de seu rosto, antes cheia de desconfiança, agora era de puro medo. "Aquilo não pode ser, não aqui." Paulo avançou, puxado por um impulso irresistível. Ele pegou o diário e, ao abri-lo, sentia como se 1000 olhos o observassem. O que estava escrito nele fez seu sangue gelar. Eram relatos de traições, de sacrificadores e de segredos obscuros, tudo gravado com uma caligrafia que, para seu horror, reconheceu. Era a letra de Judas. Os murmúrios da multidão se intensificaram. "O que é isso? O que está acontecendo?" Alguém gritou. "Essas não são apenas histórias isoladas." Paulo começou a ler em voz alta, sua voz tremendo. "São os pecados de nossa cidade, e mais. Aqui estão os nomes de traidores. E esses traidores são aqueles que pensávamos ser nossos amigos." Cada palavra era como um golpe, revelando que muitos na multidão, não apenas Judas, estavam envolvidos em transgressões que corromperam a essência da comunidade. Olhares de confusão e, em seguida, de traição começaram a surgir entre os aldeões. Os rostos conhecidos agora eram marcados pela desconfiança. "Não, isso não pode ser verdade." Alguém gritou desesperado. Paulo viu rostos que ele amava se transformarem em sombras de medo. Ele reconheceu antigos aliados, amigos de infância, entre aqueles que estavam citados no diário. Os segredos enterrados há muito tempo se tornaram armas, apontando uns contra os outros. Assim, a verdadeira traição não era unidimensional. Ela se estendia por toda a cidade. "Isso não pode acabar bem", Judas exclamou, já sem a bravata que antes o caracterizava. "Precisamos fechar isto. Precisamos esconder." A histeria estava crescendo. "Você é parte disso, Judas!" gritou Paulo, a explosão de raiva fazendo com que cada homem e mulher balançasse como folhas secas ao vento. Mas enquanto todos se viravam para Judas, uma mão familiar surgiu entre eles. Era a mão de sua mãe. Ela o segurou, e Paulo sentiu um calor surpreendente. "Não deixe que a culpa governe, Paulo. A verdade deve sair, mesmo que doa. O perdão será o único caminho para a redenção." As últimas palavras dela ecoaram em sua mente, mas ao fundo, uma figura encapuzada começou a emergir das sombras, o rosto escondido sob o capuz. Mas a forma era inconfundível para Paulo. O coração dele parou. Era alguém que ele acreditava ter perdido. "Não, você não pode estar aqui", ele gritou, e toda a cidade estava paralisada, expectante do que estava prestes a ser revelado. Com um movimento fluido, a figura puxou o capuz para trás, revelando a verdadeira essência desse momento. Uma verdade que desafiaria tudo o que Paulo conhecia, e cada laço que estava tentando entender. "Eu sou a chave para tudo isto, Paulo. Não somos apenas vítimas. Estamos todos conectados nesse labirinto de mentiras." A multidão berrou em choque. O que poderia ser mais devastador? Uma revelação que remexeria com tudo. E Paulo ficou parado ali, segurando o diário, sem saber o que fazer a seguir, apenas ciente de que a vida, como conhecia, estava prestes a mudar para sempre. Enquanto Paulo encarava a figura encapuzada que emergia das sombras, o coração dele batia tão forte que parecia que ia arrebentar. A multidão estava paralisada, e o ar estava pesado, carregado de tensão e expectativa. Quando o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele conhecia bem, uma onda de choque varreu a praça. Era Miriam, sua antiga amiga de infância, aquela que havia partido sem explicação anos atrás. O olhar dela estava carregado de dor e penas não ditas,
e logo os murmúrios da multidão começaram a crescer em volume. Miriam, mas como? Por que você está aqui? Paulo gaguejou, mal acreditando no que via. Ela olhou diretamente nos olhos dele, e a intensidade do momento aumentava. Paulo, por muito tempo acreditei que era melhor viver na escuridão. Mas agora não posso mais. Precisamos entender o que realmente aconteceu. Sua voz clara e firme ecoou através da praça, cortando a confusão. A multidão, agora dividida entre amazona e desânimo, começou a se questionar. O clima estava tenso. As vozes se entrelaçavam. O que essa mulher sabe? Quem é ela realmente? O que está escondido? Paulo sentiu uma pressão crescente. Saber que ele e Judas não eram os únicos envolvidos na teia de segredos. Você também sabia, não sabia? Paulo olhou para Judas, a raiva crescendo dentro dele. Ele havia confiado em Judas, e agora Miriam, alguém que pensava ser parte do seu passado, estava trazendo à tona verdades há muito enterradas. Judas recuou, o medo agora transparecendo. Não, não pode ser verdade, ele gritou aleatoriamente. Mas é, Miriam exclamou, com a voz elevada. Todos nós fomos manipulados, a cidade inteira. Nós tínhamos um pacto, Paulo, e muitos de nós ainda estão presos nesse ciclo de traição. Ao falar, seu olhar se dirigiu para a caixa que Paulo segurava, como se soubesse que aquele artefato era mais do que uma mera relíquia. De repente, uma nova onda de luz emanou da fenda que se abriu no chão, fazendo todos se recuarem. Uma voz estrondosa ressoou de dentro da vitradura, ecoando pelo espaço. Chegou a hora da verdade. Era uma voz que todos reconheceram, mas poucos podiam acreditar. Era a voz de Elias, o antigo prefeito da cidade, perdido há anos. O impacto foi brutal. Paulo ficou sem fala. Elias, como você? Por que você está aqui? O povo começou a se mover, assustado. Entre os rostos, ele viu confusão profunda. Quanta mentira, quanta traição havia sido construída nesse lugar. As conexões entre eles estavam sendo reveladas como feridas abertas. Elias me trouxe a este lugar para desenterrar os segredos que todos nós temíamos. Miriam disse, lutando para ser ouvida. Suas palavras estavam carregadas de urgência. Os traidores não são apenas aqueles que você pensa, Paulo. Nossa cidade foi construída sobre os restos de promessas quebradas e pactos obscuros. As expressões mudaram rapidamente e uma onda de desconfiança passou pela multidão. Os rostos que Paulo conhecia estavam se contorcendo e as vozes começaram a elevar-se em meio ao grito de desespero. O que você quer dizer com isso, Miriam? Alguém da multidão gritou, mas o clima logo mudou. Com um gesto dramático, Miriam apontou para o diário que Paulo ainda segurava. A verdade está lá. Abrace-a ou a cidade será consumida por suas sombras. No fundo do seu olhar, havia uma centelha de esperança misturada a um pavor palpável. Os presentes começaram a sussurrar, e o caos estava logo ali, prestes a explodir. E neste exato momento, uma figura familiar apareceu atrás de Miriam, o olhar frio e determinado. Era Ismael, o irmão de Paulo, alguém que ele pensara ter perdido para sempre. Você não pode acreditar nela, Paulo. A verdade é muito mais sombria do que ela imagina. Paulo sentiu seu mundo desabar. Ismael, você estava aqui o tempo todo? A confusão se misturava à raiva. Ele apertou a caixa contra o peito, sentindo o calor dela pulsar como um coração. E as sombras de seus entes queridos começaram a se misturar, formando um quadro de desespero. Sim, e eu sabia de tudo, cada segredo, cada traição, mas você precisa ouvir. Ismael começou, mas uma nova onda de luz surgia do chão, e Paulo caiu de joelhos, a pressão tão intensa que quase o sufocava. Ele estava no centro de uma tempestade que misturava os fantasmas do passado com os gritos de um presente caótico. As sombras se moviam,
E Paulo percebeu que estava cercado não apenas por almas perdidas, mas pelas verdades que ele nunca quis enfrentar. Qual era a verdadeira natureza de seu mundo? Estaria ele pronto para encarar tudo isso? O que mais estava escondido sob as pedras da cidade? A luz começou a esmaecer, mas a tensão só aumentava, deixando todos ali em um estado de expectativa aterrorizante. Enquanto Paulo encarava a figura encapuzada que emergia das sombras, o coração dele batia tão forte que parecia que ia arrebentar. A multidão estava paralisada e o ar estava pesado, carregado de tensão e expectativa. Quando o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele conhecia bem, uma onda de choque varreu a praça. Era Miriam, sua antiga amiga de infância, aquela que havia partido sem explicação anos atrás. O olhar dela estava carregado de dor e penas não ditas. Logo, os murmúrios da multidão começaram a crescer em volume. Miriam, mas como? Por que você está aqui? Paulo gaguejou, mal acreditando no que via. Ela olhou diretamente nos olhos dele e a intensidade do momento aumentava. Paulo, por muito tempo acreditei que era melhor viver na escuridão. Mas agora não posso mais. Precisamos entender o que realmente aconteceu. Sua voz, clara e firme, ecoou através da praça, cortando a confusão. Mas que segredo é esse? O que você sabe? Paulo pressionou, a urgência nas suas palavras aumentando. A confusão entre os cidadãos se transformava em pânico. Eles estavam divididos, com medo do que ainda estava oculto. Miriam, ao perceber isso, hesitou por um segundo antes de expor a verdade. Todos nós somos parte de algo maior, algo que vem sendo escondido por gerações. O pacto que uniu nossos ancestrais, ele ainda vive em nós. Nesse instante, a multidão ficou paralisada, absorvendo o peso da revelação. Um pacto? Que pacto? A voz de Judas saiu como um grito desesperado, ecoando como um alerta. Você não pode estar falando sério. Isso é loucura. Ele olhou ao redor, os olhos arregalados, enquanto os murmúrios aumentavam. Não é loucura, Judas. É a verdade que todos temos ignorado. Miriam insistiu, os olhos fixos em Paulo. Esse diário que você segurou é a chave para tudo. Dentro dele estão os segredos que foram prometidos e que nunca deveriam ser revelados. Paulo segurou o diário com mais firmeza, uma brasa queimando em seu interior. Mas o que isso significa? Como podemos consertar o que já foi quebrado? Sua voz tremia, enquanto o medo começava a se misturar à determinação. Ele olhou para a multidão que se aglomerava ao seu redor, cada rosto refletindo confusão e medo. E de repente, no meio de toda a agitação, algo inusitado aconteceu. Uma luz escura começou a emanar da fenda no chão, uma energia pesada que fez todos recuarem. As vozes dos mortos, que até então ecoavam em lamentos, agora se transformaram em uma cacofonia estridente, como se o próprio lugar estivesse gritando. As sombras começaram a se tornar mais intensas e figuras familiares começaram a emergir delas. O choque foi palpável. Entre os rostos distorcidos, Paulo reconheceu seu pai, que havia morrido anos atrás. Ele mal podia respirar. Pai, como você está aqui? A pergunta saiu como um sussurro aterrorizado. Mas antes que qualquer um pudesse processar isso, o olhar de seu pai se dirigiu para Miriam. E em um movimento inesperado, ele apontou para ela. Você! A palavra ressoou carregada de raiva e dor. O pacto foi feito por você. Você é parte disso desde o início. A multidão ficou em silêncio absoluto. O choque em seus rostos era evidente. As palavras de seu pai deram vida a um mistério muito mais profundo e sombrio do que qualquer um poderia imaginar. Paulo sentiu a temperatura cair ao redor dele. O que isso significava? O que mais Miriam sabia? Não, isso não pode ser verdade, gritou Miriam, a voz embargada. Eu não escolhi isso. Eu fui enganada assim como vocês.
Suas lágrimas brilhavam sob a luz. Mas Paulo não sabia se poderia acreditar. O peso da verdade estava esmagando. E enquanto as sombras se agitavam, uma cena desenrolava diante dele. As traições, os segredos. E agora, a revelação de que alguém em quem confiar tinha uma ligação com o pacto sombrio que mantinha todos naquela teia de mentiras. Ele tentou buscar as palavras para confrontar Miriam, mas foi interrompido quando o chão sob eles se partiu ainda mais. Vocês precisam decidir o que farão agora. O passado não pode ser desfeito, mas o futuro ainda está em suas mãos. A voz de Elias ecoou novamente. Uma presença poderosa e ameaçadora. A incerteza pairava no ar, e a multidão estava dividida. Alguns sugerindo que fugissem, enquanto outros gritaram por justiça. Paulo, o coração acelerado e a mente turva, percebeu que a verdadeira batalha estava prestes a começar. Uma batalha não apenas contra as sombras externas, mas contra a traição que agora permeava sua própria vida. E enquanto ele olhava para os rostos familiares, que antes eram de amigos, agora transformados em sombras de medo e desconfiança, uma única pergunta se destacou em sua mente atormentada. Quem realmente somos, se todos temos segredos a esconder? Enquanto Paulo encarava a figura encapuzada que emergia das sombras, o coração dele batia. O olhar dela estava carregado de dor e penas não ditas. Miriam, mas como? Por que você está aqui? Paulo gaguejou, mal acreditando no que via. Ela soltou um suspiro profundo e, antes que pudesse responder, um tremor abalou o chão, fazendo a multidão se estremecer. As pedras começaram a se mover, como se a própria cidade estivesse se agitando. Precisamos de respostas, e não temos muito tempo. O que você sabe, Miriam? A voz de Paulo saía entrecortada pela pressão que aumentava entre eles. Eu sou a chave de tudo, Miriam falou, as palavras escapando de seus lábios como um eco aterrador. O pacto, a traição, ele está mais vivo do que nunca. Eu não fui apenas uma vítima, Paulo. Eu fiz parte disso. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Pessoas se entreolharam, dúvidas e raiva refletindo em seus rostos. O que você quer dizer com isso? Como você pode ser parte disso? Alguém disparou, a voz tremendo. Miriam começou a falar, mas outra onda de luz surgiu da fenda do chão. Silêncio! Ouçam! Uma presença poderosa se fez ouvir, e todos se calaram. Era a voz de Elias, o antigo prefeito da cidade. Perdido há anos. Vocês ainda não compreendem. O pacto que uniu seus laços também trouxe a corrupção. Ele existe para captar as almas dos inocentes. E muitos de vocês são os verdadeiros traidores. Paulo sentiu um frio na espinha. O que ele pensava saber estava desmoronando diante dele. Mas você era um deles. Ele apontou com desespero, mirando não só Miriam, mas todos ao redor. Quem afinal podemos confiar? A luz da fenda aumentava, e como um turbilhão, as figuras de suas memórias começaram a emergir. Sombras de pessoas que ele pensava serem amigos, traidores disfarçados. Ele viu o rosto de Ismael, seu irmão, e o silêncio absoluto da multidão se torcia em seu interior. A verdade estava perto de chegar. Eu ajudei a estabelecer esse pacto, Paulo, para proteger nossa gente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miriam, e ele podia sentir a dor dela mesmo no meio do caos. Mas o que eu não sabia é que a proteção se tornaria uma maldição. Você não pode simplesmente justificar isso, gritou Paulo, o coração pesado. Você mentiu para nós. E se eu lhe dissesse que não fui eu quem mentiu? Sussurrou ela, com uma fraqueza na voz. Você se lembra do dia em que sua mãe faleceu? O que aconteceu naqueles dias? O que a cidade queria que você esquecesse? Aquilo atingiu Paulo como um punho. Não! Ele havia enterrado aquela dor, a perda, a traição encoberta por promessas vazias. Você está dizendo o quê? Mas antes que pudesse terminar, as sombras se agitaram. Elias, em meio à escuridão,
apontou. O sacrifício precisa ser feito para restaurar o equilíbrio. E se uma escolha não for feita, vocês todos perecerão. Um grito ecoou pela multidão e a pressão aumentou. As pessoas agora pareciam dividir-se em grupos, uns em pânico, outros buscando vingança. Paulo olhou para Miriam e depois para Ismael, buscando respostas em seus olhos confusos. Mas uma nova realidade se aproximava. Miriam, você realmente sabia de tudo isso? Ele inquiriu, as mãos tremendo. Se você fez parte, o que estamos preparando para nós mesmos? Então, Miriam olhou extremamente assustada e, em um movimento desesperado, começou a se afastar. Não, eu não sou quem você pensa. Não sou um traidor. Mas a decisão não depende apenas de mim. E nesse momento, o chão sob eles ruiu. Todos caíram ao mesmo tempo, e a caixa que Paulo segurava se iluminou, mostrando uma chave entre as sombras. Um objeto que não deveria estar ali. Um grito estrondoso se espalhou pela praça, e todos pararam para olhar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência estava clara. Ele precisava tomar uma decisão. Enquanto a luz ofuscante começava a envolver tudo, a última pergunta pairava no ar. Quem é o verdadeiro traidor nessa história? E com essa revelação, Paulo compreendeu que a luta estava apenas começando, e a linha entre amigos e inimigos havia se tornado perigosamente tênue. E com essa revelação, Paulo compreendeu que a luta estava apenas começando, e a linha entre amigos e inimigos havia se tornado perigosamente tênue. O brilho, a multidão estava em pânico. Olhares confusos e assustados se voltaram para Miriam, e as vozes começaram a se sobrepor. Como assim um sacrifício? O que você está dizendo? As pessoas se apertaram, formando um círculo tenso ao redor de Paulo e Miriam. Não pode ser, gritou Judas, a raiva transparecendo em seu rosto. Você não vai nos levar a essa maldição. Ninguém precisa morrer. Não minta, Judas. A cidade já está marcada por mortes suficientes. Retrucou Paulo, o coração acelerado. Um calafrio percorreu sua espinha e ele olhou para Miriam, buscando respostas. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grito cortou o ar. Uma sombra gigantesca irrompeu da fenda que se abria a seus pés. A luz se contorcia ao redor, e um grito estranho e gutural fez todos recuarem. Era como o eco de 1000 almas em agonia. O chão tremia, e uma figura monstruosa começou a se erguer, seus olhos brilhando com um fogo infernal, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma. A multidão gritou em uníssono, e o terror se espalhou como um incêndio. É a manifestação do pacto, gritou Miriam, o desespero estampado em seu rosto. Temos que acabar com isso ou todos nós. A frase ficou presa na garganta dela, enquanto a criatura ria, um som cruel e distorcido que reverberava nas paredes da cidade. Devemos correr para as colinas! Alguém berrou, mas Paulo estava paralisado. Ele olhou para a caixa e uma voz sussurrou em sua mente, uma mensagem clara. Use-a para salvar todos, ou para perder tudo. Então algo mexeu em sua memória. Um dia, há muito tempo, ele havia ouvido seu pai falar sobre um antigo ritual, um modo de enfrentar o mal com um sacrifício. Toda a cidade tem suas sombras, e a única forma de purificá-la é enfrentar suas feridas. Mas Paulo não conseguia entender. Sacrificar quem? O que exatamente era necessário? Ismael, seu irmão, gritou por cima do caos. Paulo, não deixe a culpa te cegar. Não pode decidir isso sozinho. Mas quando Paulo olhou para Ismael, percebeu uma exaustão profunda em seu olhar. E que mais ele escondia? O monstro rugiu e a fenda se expandiu, sugando tudo ao redor. As mulheres e crianças choravam, e os homens tentavam formar uma barreira. A caixa! Usa a caixa! Alguém gritou. Um impulso repentino correu pelo corpo de Paulo, um desejo insaciável de salvar, mas a dúvida o paralisava. Antes que pudesse pensar, Miriam se afastou. Paulo! É só a conexão. Se eu me oferecer, talvez possamos deter isso.
O desespero em sua voz cortou o terror. Mas a proposta deixou Paulo em choque. Não, não era ela. Miriam, não, você não precisa fazer isso. Paulo se lançou na direção dela, mas uma energia invisível o segurava, como se a própria cidade estivesse contra ele. E em um instante, viu o que seus olhos não queriam aceitar. A criatura não era apenas um monstro, era um reflexo de tudo o que eles escondiam. Suas mágoas, traições e segredos. Miriam começou a avançar, mas em vez de se oferecer, ela levantou a caixa. Está vendo? O verdadeiro sacrifício é a verdade. O que isso esconde é o único jeito de derrotar essa maldição. As palavras dela reverberaram. E nesse momento, antes que Paulo pudesse intervir, a criatura uivou, uma onda de trevas se espalhando para os lados. As sombras começavam a engolir seus amigos, cada vez mais perto. Foi então que Miriam, com um olhar de decisão e dor, se virou para Paulo. Você não entende. A verdade queima, mas ela pode ser a salvação. Sua mão avançou, e com um movimento rápido, ela abriu a caixa e a luz dourada explodiu, uma onda ofuscante que iluminou tudo. Mas no instante em que o brilho encandecia, a figura encapuzada que antes estava perdida na confusão se revelou novamente. E lá estava Ismael, não mais com o olhar do irmão, mas com um semblante sombrio que transmitia uma verdade aterradora. Você nunca soube, Paulo? Eu sempre fui a voz que ajudou a manter o pacto. O choque fez o coração de Paulo parar. A traição não era de Judas, mas estava mais próximo do que imaginava. Ismael, não! Como você pôde? E quando a luz da caixa iluminou o céu, ficou claro que o verdadeiro sacrifício estava apenas começando. O impacto dessa revelação abalou as raízes da cidade, e as almas celestiais agora cercavam não só o medo, mas a necessidade de encarar um passado implacável. Qual seria o preço para romper essa corrente? E até onde Paulo estaria disposto a ir para salvar quem ama? Enquanto Paulo encarava a figura encapuzada que emergia das sombras, o coração dele batia tão forte que parecia que ia arrebentar. A multidão estava paralisada. O ar estava pesado, carregado de tensão e expectativa. Quando o capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher que ele conhecia bem, uma onda de choque varreu a praça. Era Miriam, sua antiga amiga de infância, aquela que havia partido sem explicação anos atrás. O olhar dela estava carregado de dor e penas não ditas. Miriam, mas como? Por que você está aqui? Paulo gaguejou, mal acreditando no que via. Ela soltou um suspiro profundo e, antes que pudesse responder, um tremor abalou o chão, fazendo a multidão se estremecer. As pedras começaram a se mover, como se a própria cidade estivesse se agitando. Precisamos de respostas, e não temos muito tempo. O que você sabe, Miriam? A voz de Paulo saía entrecortada pela pressão que aumentava entre eles. Eu sou a chave de tudo, Miriam falou, as palavras escapando de seus lábios como um eco aterrador. O pacto, a traição, ele está mais vivo do que nunca. Eu não fui apenas uma vítima, Paulo. Eu fiz parte disso. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Pessoas se entreolharam, dúvidas e raiva refletindo em seus rostos. Que você quer dizer com isso? Como você pode ser parte disso? Alguém disparou, a voz tremendo. Miriam começou a falar, mas outra onda de luz surgiu da fenda no chão. Silêncio, ouçam! Uma presença poderosa se fez ouvir e todos se calaram. Era a voz de Elias, o antigo prefeito da cidade perdido há anos. Vocês ainda não compreendem. O pacto que uniu seus laços também trouxe a corrupção. Ele existe para captar as almas dos inocentes, e muitos de vocês são os verdadeiros traidores. Paulo sentiu um frio na espinha. O que ele pensava saber estava desmoronando diante dele. Mas você
Você era um deles. Ele apontou com desespero, mirando não só Miriam, mas todos ao redor. Quem, afinal, podemos confiar? A luz da fenda aumentava, e como um turbilhão, as figuras de suas memórias começaram a emergir. Sombras de pessoas que ele pensava serem amigos, traidores disfarçados. Ele viu o rosto de Ismael, seu irmão, e o silêncio absoluto da multidão se torcia em seu interior. A verdade estava perto de chegar. Eu ajudei a estabelecer esse pacto, Paulo, para proteger nossa gente. As lágrimas escorriam pelo rosto de Miriam, e ele podia sentir a dor dela mesmo no meio do caos. Mas o que eu não sabia é que a proteção se tornaria uma maldição. Você não pode simplesmente justificar isso, gritou Paulo, o coração pesado. Você mentiu para nós. E se eu lhe dissesse que não fui eu quem mentiu? Sussurrou ela, com uma fraqueza na voz. Você se lembra do dia em que sua mãe faleceu? O que aconteceu naqueles dias? O que a cidade queria que você esquecesse? Aquilo atingiu Paulo como um punho. Não, ele havia enterrado aquela dor, a perda, a traição encoberta por promessas vazias. Você está dizendo que... Mas antes que pudesse terminar, as sombras se agitaram. Elias, em meio à escuridão, apontou. O sacrifício precisa ser feito para restaurar o equilíbrio. E se uma escolha não for feita, vocês todos perecerão. Um grito ecoou pela multidão e a pressão aumentou. As pessoas agora pareciam dividir-se em grupos, uns em pânico, outros buscando vingança. Paulo olhou para Miriam e depois para Ismael, buscando respostas em seus olhos confusos. Mas uma nova realidade se aproximava. Miriam, você realmente sabia de tudo isso? Ele inquiriu, as mãos tremendo. Se você fez parte, o que estamos preparando para nós mesmos? Então Miriam olhou extremamente assustada e, em um movimento desesperado, começou a se afastar. Não, eu não sou quem você pensa. Não sou um traidor. Mas a decisão não depende apenas de mim. E nesse momento, o chão sob eles ruiu. Todos caíram ao mesmo tempo. E a caixa que Paulo segurava se iluminou, mostrando uma chave entre as sombras. Um objeto que não deveria estar ali. Um grito estrondoso se espalhou pela praça, e todos pararam para olhar. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a urgência estava clara. Ele precisava tomar uma decisão. Enquanto a luz ofuscante começava a envolver tudo, a última pergunta pairava no ar. Quem é o verdadeiro traidor nesta história? E com essa revelação, Paulo compreendeu que a luta estava apenas começando. E a linha entre amigos e inimigos havia se tornado perigosamente tênue. Mas o mais chocante ainda estava por vir. De repente, as sombras não eram mais apenas entidades ameaçadoras. Eram almas condenadas de todos que haviam vivido na cidade. E cada uma dessas almas trazia consigo um segredo devastador. Paulo sentiu a pressão aumentar. As vozes sussurravam em sua mente, revelando traições, mentiras e acordos que nunca deveriam ter sido feitos. E então, uma voz clara cortou tudo. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Paulo. Ele não podia acreditar. Paulo, você tem que escolher entre a verdade e a salvação. O maço de traidores é maior do que alguém imagina. O próprio Ismael. Ele não é o que parece. As palavras dela deixaram Paulo atônito. Como assim? Ismael? Ele virou-se, buscando a figura conhecida que agora parecia um estranho. Uma máscara de confiança despedaçada. O olhar de Ismael estava vazio, e Paulo entendeu. A verdadeira ligação que unia todos os traidores não era um pacto com as sombras, mas um sangue que corria nas veias de quem ele amava. Você é o verdadeiro traidor. Paulo exclamou, a voz trêmula. A multidão explodiu em murmúrios, e ele percebeu que tudo o que acreditava saber estava em ruínas. A conexão entre eles não era amizade, mas um legado de traição que corria em suas veias. Não, você não entende, Ismael implorou, mas era tarde demais. A fenda no chão começava a engolir tudo, e Paulo, sentindo a dor da traição,
não sabia em quem mais confiar. O pavor tomou conta da cidade, e enquanto a escuridão se aproximava, a esperança parecia espirregar de suas mãos. Ele teve que escolher agora, não apenas quem viveria, mas quem realmente eram todos eles. A luz estava diminuindo, e a necessidade de encarar a verdade, em toda a sua crueza, era mais urgente do que nunca. E com isso, Paulo se deu conta de que a maior traição poderia vir da própria família. O que mais estava enterrado sob as pedras de vinha verde? A luz da caixa pulsava intensamente nas mãos de Paulo, como se tivesse vida própria. O olhar de Ismael se solidificou em um desprezo que Paulo nunca imaginara sentir em relação ao irmão. A multidão estava em um frenesi, ecoando gritos e murmúrios enquanto a criatura sombrio rugia, e a tensão aumentava. "Você é o traidor! Você sempre foi!" Paulo gritou, sua voz cortando o ar pesado. "Toda essa dor, esse sacrifício, foi você quem trouxe isso para nós." As palavras carregavam o peso de anos de confiança quebrada. Ismael sorriu, mas não era um sorriso sincero. Era um sorriso que gelava o sangue. "Você realmente acredita que eu fui o único a manipular tudo isso? Você é ingênuo, Paulo. O tempo todo jogaram você como peão nesse jogo." E com essas palavras, o chão sob os pés dele começou a tremer ainda mais. A criatura dentro da fissura rugiu novamente, e a multidão recuou em pânico. Paulo sentiu as pernas tremerem. "Não, isso não pode ser verdade." Ele tentou se apegar às memórias de infância, aos momentos em que Ismael o protegeu. Mas agora, tudo estava desmoronando. "Você se esqueceu do que nossos pais fizeram? O pacto que selaram com as forças que habitam nas sombras? Olha para nós! Olha para o que essa cidade se tornou." Ismael gesticulou em direção à torre da antiga igreja, agora caindo em ruínas. "Isso ocorreu por causa deles, e a verdade é que nós sempre fomos parte do mesmo veneno." Uma onda de dor atravessou o coração de Paulo. Os ecos de risos e promessas de infância foram substituídos por sombras que dançavam ao redor dele. Assim que ele olhou para Miriam, procurando conforto, viu que seu olhar também estava cheio de confusão e medo. "Paulo, você precisa entender. O que estamos enfrentando aqui transcende tudo. Não são justas as escolhas que você pensa que fazemos." O rugido da criatura tomou conta do ar. A luz da caixa começou a emitir uma onda crescente, e em um instante, a verdade escondida nas palavras de Ismael sussurrou em sua mente. "A lealdade tem um custo. Você precisa fazer uma escolha, Paulo. Sacrifique alguém, ou todos nós pagaremos o preço. A escuridão não aceita misericórdia." "Mãe!" O grito despedaçado de Paulo cortou o caos, mas a sombra que se aproximava dele não era a proteção que ele esperava. As almas que emergiam da fenda se tornaram uma massa de desesperança. A figura de sua mãe apareceu e ele sentiu a fraqueza nas pernas. "Você nunca me deixou, nunca!" gritou. Mas a figura não era sua mãe. A obscuridade a envolveu e fez com que sua imagem ficasse vaga. "Escolha, Paulo, ou você será consumido por tudo isso." A voz era de um eco distante. A conexão que ele buscava se transformou em um pesadelo. E então, no meio do clamor e da dor, algo mudou. Uma espécie de portal se abriu à sua frente, e Miriam começou a caminhar em direção a ele, determinada. "Nós temos que parar isso," ela disse. E quando olhou para Paulo, havia uma determinação feroz em seu olhar. "Você não precisa se sacrificar, Miriam," Paulo implorou. Mas enquanto falava, a energia ao redor começou a se concentrar, e a criatura começou a se erguer. Miriam levantou as mãos, e a caixa em seu peito brilhou como o sol. "A verdade não pode mais ser escondida. Se todos nós temos segredos, que eles sejam revelados." E em um movimento repentino, ela fez um gesto, como se chamasse as almas da escuridão. "O que você está fazendo?" Paulo a instou. Mas naquele instante, uma explosão de luz envolveu tudo. A cidade entorpeceu-se na secura do poder contido, e um grito devastador ecoou. O chão se partiu, e do meio das chamas,
uma nova figura se ergueu. Uma figura que nem Paulo, nem Ismael, nem qualquer um na multidão reconheceu. Era uma mulher de olhos flamejantes, e entre os lábios, palavras de poder. O verdadeiro traidor é o próprio pacto, eu nasci dele. Enquanto falava, a luz se expandia, consumindo o que restava da escuridão, e revelando formas prostradas ao chão. Olhos se arregalaram, rostos se transformaram em terror. Paulo sentiu uma onda de choque, enquanto Ismael começou a recuar lentamente. As palavras da mulher reverberaram em sua mente, fazendo-o questionar tudo o que acreditava saber. Que pacto era esse? E como isso tudo poderia estar ligado à sua mãe, ao seu passado e ao futuro de Vinha Verde? Enquanto a multidão se agitava e tentava fazer sentido do que estava acontecendo, a pergunta se destacava no ar. Quem realmente estava no controle da situação? E ao mesmo tempo, a figura iluminada olhou diretamente para Paulo. Você é a resposta que todos procuram. Preciso que você escolha. A gravidade da situação aumentou, e o que estava por vir era mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. A luz da caixa pulsava intensamente, iluminando os rostos aterrorizados na multidão. Paulo sentia seu coração disparar. As palavras da figura iluminada ecoavam em sua mente. Você é a resposta que todos procuram. Preciso que vocês... Ele olhou para Ismael, seu irmão, que continua parado. Um olhar de dúvida atravessava seu rosto. Paulo, o que você vai fazer? Perguntou alguém da multidão, mas a pergunta pesava sobre todos ali. O rugido da criatura ecoou, e Paulo percebeu que a cidade, a multidão, a própria essência de Vinha Verde estava em seus ombros. O pacto precisa ser quebrado, murmurou ele, sentindo a gravidade da situação ao seu redor. Mas como? As vozes se interpunham, ecoando conflitos ancestrais, traumas ocultos, tudo se desnudava. E em um instante, uma resolução tomou conta dele. A verdade é a única maneira, gritou. Precisamos confrontar isso juntos. O olhar de Miriam se iluminou, e ele pôde ver, além da dor, uma faísca de esperança. Ismael deu um passo à frente, tentando se proteger atrás de seus próprios medos. Você não sabe o que está dizendo. Tudo isso é uma ilusão. Não! A voz de Miriam cortou o ar. A ilusão é o que nos manteve aprisionados. Ela ergueu a caixa e uma luz irrompeu, criando um campo de proteção ao redor deles. As almas começam a se acalmar, como se reconhecessem a verdade que estava prestes a se revelar. A figura de sua mãe emergiu novamente, mais clara do que nunca. Paulo, ponha fim a isso! A escolha não é apenas sua, é de todos nós. A cidade tremia, mas a luz crescia e se expandia. Ele percebeu que não estava sozinho e, em um gesto poderoso, se virou para a multidão. Se vocês têm segredos, então precisamos liberar esses segredos. Isso nos unirá ou nos destruirá. Gritos de medo e compreensão começaram a surgir. As vozes se entrelaçavam como uma sinfonia dissonante, mas aos poucos as sombras começaram a se dissipar. Ismael aproximou-se, seus olhos agora transbordando de lágrimas. Sempre quis proteger você, mas a proteção se transformou em prisão. A dor em sua voz ressoou, revelando a fragilidade da loyaldade entre irmãos. Miriam se aproximou e, com um tremor, segurou a mão de Paulo. É isso que precisamos, um ato de coragem. E assim, Paulo ergueu a caixa, um símbolo do seu poder e da sua dor. Quebramos o pacto, liberamos a verdade e que os culpados enfrentem suas ações. A criatura uivou, mas a luz se intensificou, e Paulo sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. A multidão agora se unia, um coro de vozes começando a elevar as verdades ocultas. Eles começaram a confessar, um por um, segredos que os atavam ao passado. E com cada confissão, a criatura começava a se desvanecer. Miriam foi a primeira a vocalizar. Eu sabia e fui covarde. A luz brilhou ainda mais forte. Ela se virou para Paulo e sorriu. Desculpe, eu
Eu devia ter sido mais forte. E eu deveria ter visto além da traição. Paulo respondeu, sentindo a verdade fluir como uma correnteza. Com cada palavra, a conexão entre eles se fortalecia. E em um último clamor, Ismael também se lançou no processo. Eu sou culpado, mas não sou apenas um traidor. Eu fui uma vítima do silêncio. O eco das palavras se transformou em um rugido de aceitação coletiva. A criatura dispôs seus últimos vestígios, e enquanto, como um furacão, ela se desfez em luz, um capitão moribundo transformado em luz pura. Silêncio. A cidade estava transformada. Paulo olhou ao redor, as pessoas se abraçando, lágrimas de alívio escorrendo nas faces. A escuridão havia sido vencida, mas a cicatriz permaneceria como um lembrete. Miriam olhou nos olhos de Paulo e sorriu. Nós conseguimos. E em um gesto reflexivo, ergueu a caixa e a guardou no coração, sabendo que as verdadeiras lições jamais seriam esquecidas. À medida que o sol nascia sobre Vinha Verde, ele também sabia que o amanhã traria novos desafios. Mas agora estavam juntos. E isso fazia toda a diferença. No último átimo daquela manhã, Paulo pensa: as sombras não se foram. Elas estarão sempre aqui. Mas agora temos a escolha poderosa da verdade em nossas mãos. E assim, o ciclo de histórias e segredos poderia finalmente ter um novo começo. Ei, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias explosivas que virão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada emocionante. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ouvir essa palavra. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Juntos, podemos criar uma comunidade que valoriza cada minhoca de história.